Vamos nessa, gente. Olha, a reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o governo federal prevê cortar a verba orçamentária do Ministério da Saúde para 127,75 bilhões de reais para o ano que vem. O montante é menos do que o valor aprovado para o começo do ano e do que o limite atual de gastos da pasta. Caso a proposta se confirme, o orçamento para 2021 pode ser 7 bilhões de reais menor do que o previsto pelo governo este ano, ou 47 bilhões de reais inferior ao limite de gastos alcançado durante a pandemia de coronavírus. Sendo assim, a tendência é aumentar a pressão por mais espaço no teto de gastos. Temendo a perda de recursos, a área de saúde deve intensificar agora a pressão no Congresso Nacional. A proposta de orçamento da União para 2021 está com o Ministério da Economia e deve ser encaminhada até o fim de agosto ao Congresso Nacional. Thaís, e aí, hein? O que você acha dessa questão orçamentária no Ministério da Saúde? Dinheiro é tudo ou gestão também é importante? Dinheiro é muito importante, gestão é tão importante quanto ou quase tanto, né? Mas quando se fala em cortar despesas de orçamento da saúde, Paulo, é bom a gente lembrar que esse orçamento envolve despesas de custeio, de investimento e de pessoal. Como de pessoal não dá para cortar, o negócio vai recair sobre custeio e investimento, né? E o que significa custeio e investimento? Significa menos remédios, significa menos manutenção de equipamento, menos leitos de UTI, menos hospitais. É isso que significa. Então, no setor que já é um desastre, qualquer corte pode virar uma tragédia. Mas eu queria fazer aqui duas ressalvas. Primeiro, é isso que você falou sobre a gestão. A gente não pode esquecer que perda financeira não é necessariamente igual à perda de eficiência, né? Às vezes, pelo contrário. Às vezes, a perda financeira acaba resultando em aumento da eficiência, ainda mais num setor público, né? O setor público que é o rei da ineficiência. Então, essa é a primeira coisa, a gente tem que relativizar essa tragédia. E depois, a segunda coisa, quando o orçamento de algum setor aperta, isso significa que o orçamento de alguns outros setores ou vão ganhar ou pelo menos vão deixar de perder. E é precisamente isso o que está acontecendo aqui, nós já falamos sobre isso ontem também. O que está acontecendo é que a gente está diante de um governo que está sendo vencido pelas suas prioridades políticas. E daí o Bolsonaro, de olho na reeleição, o que ele está fazendo? Está preferindo destinar dinheiro aos ministérios capazes de dar para ele um retorno em obras vistosas, em votos imediatos. E não só. A Globo News deu agora há pouco que para os ministérios, a prévia da peça orçamentária de 2021 diz que o Ministério da Defesa vai ter investimentos protegidos de contingenciamento. O que significa isso? Significa que lá no Ministério da Defesa ninguém mexe nos investimentos em curso. E é prioridade para o Brasil, nesse momento, investir em caça, em blindado Guarani, em submarino nuclear? Claro que não é. Mas é prioridade para o presidente da República e já candidato à reeleição agradar esse que é um grupo de apoio muito importante para ele, que são os militares, que agora passaram para a categoria dos novos donos do orçamento, como costuma dizer o professor Raul Veloso. Então é isso, a gente está vendo a vitória das prioridades políticas do presidente da República sobre as necessidades reais do país, é disso que se trata. Boa, Thaís. Ô Constantino, como é que você está enxergando a construção desse orçamento para o ano que vem? Paulo, o problema é o seguinte, todo mundo tem muitas demandas e o orçamento é limitado. Então, governar é a arte de selecionar prioridades e aquilo que for possível dentro também de um parlamento eleito, obviamente. Senão, bastava um déspota esclarecido, ninguém defende isso. Todas as áreas são sensíveis. Se a gente for começar a debater aqui, a demanda reprimida num país pobre como o Brasil é infindável. Então, a gente vai argumentar que o assistencialismo, que vai aumentar também por meio do Renda Brasil e tudo mais, é necessário num país com tanta pobreza. A gente vai argumentar que segurança num país que tem 60 mil homicídios por ano é fundamental. Segurança externa também é importante num país em que as Forças Armadas foram sucateadas ao longo das últimas décadas e tem ameaças, vizinhos em condição de ditadura socialista, como a Venezuela. Educação nem se fala, mas a gente já sabe que recurso não é exatamente o problema. O Brasil investe relativamente bem em relação ao PIB, mas investe muito mal. Saúde, obviamente, é importante. Aí o que começa a vir aí o que não é precípio, petróleo, correios, bancos, são coisas que o governo definitivamente não precisa
fazer e poderia vender. Era o que queria, né? Inclusive o ministro Paulo Guedes e o secretário Salim Matar e o próprio presidente Bolsonaro. Tem que combinar com os russos. Agora, veja, em relação à saúde especificamente, houve um aumento muito grande esse ano por conta da pandemia, quase 50 bilhões. Tem aí o Covidão, né, como disse o nosso colega Augusto Nunes no jornal mais cedo hoje, ele está mais preocupado com o dinheiro que chegou ao destino final das prefeituras e estados do que aquele que não chegou, porque o que chegou a gente está vendo que vai pipocar um monte de escândalo. Tiveram hospitais de campanhas que foram feitos, já foram fechados e tudo mais, e tem que ver o que foi estrutura que veio para ficar. Porque o que a pandemia revelou foi um sistema de saúde em frangalhos, capenga. Não foi ela que tornou o sistema assim. Ela só revelou o que já era uma verdade conhecida, inclusive, da imensa maioria do povo brasileiro, que precisa usar o SUS, né, que intelectuais adoram enaltecer as vantagens na abstração e na prática a gente sabe como é que é. Então, tem um limite, né? Tem que ter um choque de gestão, porque gasta mais de 100 bilhões por ano e o resultado é uma porcaria. Então, alguma coisa tem que acontecer, não podemos ficar sempre olhando para a mesma solução, mais recursos públicos para tudo que é área e depois ainda reclamar de impostos. Quer dizer, além de tudo, tem aí uma certa esquizofrenia nessas pesquisas, às vezes, né? O brasileiro adora o Estado, odeia os políticos, que são quem controlam o Estado, né? E defendem sempre mais gasto público como solução para as coisas e não querem mais impostos. Então, a conta não fecha. Esse que é o ponto. Nós temos uma equação muito ruim aí para ser resolvida, né? E o problema é que a saúde gratuita e universal, ela é muito cara e seletiva, né? Então, eis um outro problema. Não funciona. Eu estudei algumas coisas em relação à saúde em outros países que deram mais certo e estou convencido que a solução para esse setor, como costuma acontecer em geral, não só mais Estado, não. É mais mercado e um choque de gestão, ou seja, o mecanismo de incentivos ser mais adequado. Estamos bem longe disso. Perfeito, Constantino. E você, Josias? A discussão sobre o orçamento da União para 2021 ainda nem chegou no Congresso e já virou um salve-se quem puder. Num país quebrado como o Brasil, o orçamento público é uma conta que o governo faz para saber como será aplicado o dinheiro que na prática já foi gasto. O que se discute nesse momento, ainda no âmbito do Ministério da Economia, é quanto cada setor precisa cortar para ajustar as suas pretensões à realidade financeira, à realidade fiscal do governo. Essa atmosfera de penúria, ela subverte até os adágios populares. O adágio que melhor se adaptaria a essa situação, em casa de pobre, todos gritam e ninguém tem razão, foi alterado, ficou mais exato e ainda mais cruel. Em casa de pobre, todos gritam e todos acham que tem razão. Para complicar, o presidente Bolsonaro criou o seu próprio adágio. O presidente informa nos debates internos que o seu governo não fará economia às custas do sacrifício dos investimentos militares. Ao colocar no papel as despesas do ano seguinte, o governo faz uma estimativa do que deve ser arrecadado em impostos. Lá na frente, quando as previsões se frustrarem, a pasta da economia faz o que tecnicamente é chamado de contingenciamento de gastos, que é um outro nome para bloqueio da verba. E de acordo com a proposta inicial, essa que está em discussão no Ministério da Economia, um pedaço do orçamento vai estar blindado de cortes. É o pedaço que diz respeito aos investimentos do Ministério da Defesa. Estarão livres da Tesoura, por exemplo, o Programa Nuclear da Marinha, a compra de caças da Aeronáutica e a aquisição de veículos blindados do Exército. Esses mimos concedidos aos militares são sonegados a outros setores estratégicos, como educação e saúde, para os quais a pasta da economia reservou menos dinheiro em 2021 do que foi orçado nesse ano pandêmico de 2020. E como a pandemia não deve acabar, não deve sumir com a chegada do ano novo, a definição de prioridades do governo não parece fazer nexo. Nesse momento, a lógica do governo é um método que conduz aí a conclusões erradas com um altíssimo grau de certeza. Isso tudo vai para o Congresso. No Congresso começarão a atuar, já estão atuando, aliás, os lobbies, e é preciso ver como esse projeto vai sair lá do Congresso. Mas hoje nós estamos vivendo essa penúria em que cada um berra para ver que pedaço vai abocanhar do orçamento. Muito triste o que está acontecendo.
E nesse ambiente, o ideal seria que o governo tivesse prioridades que fizessem nexo, que tivessem conexão com a realidade e não com essa predileção do presidente pelos militares.